Todo mundo é muito nostálgico com a infância, isso é óbvio, né? Você lembra do seu passado, do que você viveu, e independente da sua idade, você olha com carinho. Eu tenho vários personagens, vários gibis, livros, hobbies, que quando eu lembro do meu passado, eu fico assim, paralisado, feliz demais. Eu adorava gibis da Turma da Mônica, da Disney, adorava desenho animado pra caramba, adorava Asterix, coleção Vagalume, eu acho que eu li todos os livros, adorava ler aqueles livros, mas um que marcou muito a minha infância e adolescência foi o Tintim. Se você não conhece esse personagem, então eu indico que você assista esse vídeo. Se você conhece, então você vai gostar mais ainda, porque você vai conhecer o contexto histórico que foram criadas as obras de Tintim. Bora estudar! O personagem Tintim foi criado pelo jornalista belga Georges Remy, que adotava o pseudônimo Hergé. Ele pegou o nome dele, deu uma invertida, como se fosse apresentar um artigo científico, e pegou a primeira sílaba de cada nome, dando mais ou menos esse nome Hergé, como ele ficou conhecido até o dia da sua morte. Tintim foi criado em 1929, numa época bem tensa da história da humanidade, conhecida como Entre Guerras. E aqui já é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês começassem a valorizar: o contexto que Tintim foi criado. Hergé era um cara tradicionalista, conservador, católico, colonialista, anticomunista. O jornal que ele trabalhava era de um dono que era declaradamente fã de Mussolini. E esse tipo de influência desse contexto vai ser crucial para ditar as regras e as histórias, as aventuras, melhor dizendo, do personagem Tintim. A primeira revista, gibi, ou se preferir, álbum do Tintim, foi criado em 1929 e foi chamado Tintim no País dos Sovietes. E já dá para ver a crítica ao modelo socialista, lembrando você que a União Soviética nasceu em 1922. O gibi ele é recheado de estereótipo, que aliás é uma característica que durou muito tempo nos gibis do Tintim, e ele coloca o russo como um bêbado, o sistema soviético violento, ele é caçado, perseguido, ele vê desaparecimentos, chama o povo de tolo, né, em acreditar naquela revolução. E o gibi foi um sucesso na Europa, porque vamos lembrar que a Europa estava bem bipolarizada naquele contexto. Você tinha um pessoal a favor do pensamento socialista, mas você tinha também um pessoal totalmente contrário a isso, que apoiava grupos de extrema-direita, grupos nazi-fascistas. Então o gibi do Tintim foi um tremendo sucesso. Esse primeiro gibi vingou legal. Só que o gibi mais polêmico do Tintim não vai ser esse. O mais polêmico vai ser um criado em 1931, Tintim no Congo. Vale lembrar, queridos, que o Congo belga, que foi dominado pelos belgas em 1878, foi confirmada essa dominação na Conferência de Berlim em 1885, foi colônia da Bélgica até 1960. O gibi foi criado em 1931. E esse gibi, ele fica muito claro a visão colonialista europeia. Os africanos, quando aparecem no gibi, eles não são simplesmente seres humanos de outra cor. Não, eles têm assim os lábios destacados diferentes, a cabeça, o modo de se vestir, de falar, tudo é diferente. Tem uma cena que é bem polêmica nesse álbum, que é a cena em que o Tintim dá aula para a população do Congo e tem um mapa da Bélgica. Ele está apresentando uma aula de geografia, mostrando a Bélgica e dizendo, ó, essa é a nação de vocês. Isso deu tanta polêmica que depois, na reedição desse álbum, aí trocaram essa cena, em vez de um mapa, colocaram Tintim dando uma aula de matemática. Mas vamos entender que quando o gibi foi criado, 1931, ainda existia aquelas justificativas europeias para o imperialismo. E aqui eu quero fazer um rápido parênteses. Quando a Europa começou a dominar a África, a Ásia, a partir do século XIX, naquele molde imperialista que você conhece, ela adotou justificativas. Inicialmente, ela adotou a justificativa do processo civilizatório, ou seja, o europeu não está dominando a África, está levando a civilização para esses povos. Só que isso não deu certo, os povos que tinham contato com os europeus morriam em milhões. Aí foi criada uma outra justificativa,
ancorada numa ideia, numa teoria que estava se desenvolvendo a partir das ideias de Charles Darwin, o evolucionismo. Só que esses imperialistas criaram uma pseudociência com inspiração nas ideias evolucionistas e criaram o darwinismo social. Como eu disse, uma pseudociência que defende que existem sociedades superiores e inferiores. E a superior vai acabar dominando a inferior. Isso é uma coisa que não tem como evitar. Essa pseudociência desmembrou em várias ramificações que depois, num outro vídeo, eu explico para vocês com mais detalhes. Só queria que vocês lembrassem desse tipo de conhecimento para conhecer um pouquinho o contexto que nasceu esse gibi tão polêmico do Tintin. A partir de 1934, Hergé começou a mudar um pouco o seu estilo. Ele tinha publicado um álbum nesse ano chamado Os Charutos do Faraó e tinha comentado na mídia da época que o próximo país que Tintin iria visitar era a China. Um capelão, um padre que era capelão de alguns estudantes chineses, ele fez com que Hergé tivesse contato com um estudante chinês, um estudante chamado Zhang Shongren. Mais ou menos isso, eu não sei se a pronúncia é essa, sabe que eu sou péssimo nisso, é Zhang Shongren, eu não sei se fala assim. E esse estudante, artista, escultor, ficou muito amigo do Hergé. E meio que mostrou para o Hergé que existe muito mais do que estereótipos que ele pode retratar nas suas revistas. E Hergé mudou realmente seu estilo, não quer dizer que ele parou de usar estereótipo, ele continuou usando, só que ele começou a pesquisar um pouco mais da história local, para poder trazer um pouco mais de informação e não só essa visão europeia sobre os locais. Em 1936 é lançada a nova aventura de Tintin, chamado Lotus Azul, que fala da China. Ainda tinha um pouquinho de estereótipo, sim, tá? Não vai acabar com isso nunca, né? Vai ser uma característica do personagem, da forma que é criada a história do personagem. Tanto que nesse gibi Lotus Azul tem uma cena bem polêmica, lembrando que parte do público que consumia, no caso eu também, era criança. E tem uma cena em que Tintin está numa casa de ópio, tá? Então é uma coisa meio forte. Na China, as casas de ópio vão durar até 1949 com a revolução encabeçada por Mao Tse-tung. Em 1940 também teve uma outra grande mudança marcante, porque a Bélgica nesse ano foi dominada pela Alemanha nazista. E Hergé passou a trabalhar numa revista que tinha a permissão dos nazistas para publicar, para continuar publicando as suas obras. Durante a dominação nazista, Hergé vai lançar um outro álbum do Tintin chamado A Estrela Mentirosa. Então começou a surgir muita teoria, como existe até hoje, se o Hergé ele compactuava com as ideias nazistas, se ele tinha algum tipo de apreço a essas ideias. Nada é comprovado, mas de teorias e de especulações o mundo e a história está cheia. E em 1961, o Tintin vai parar nos cinemas. Vão ter um filme do Tintin, eu nunca assisti, tenho vontade de assistir. E depois, em 69, o Tintin vira um desenho animado. Então a popularidade do personagem crescia cada vez mais. Tanto que na década de 70 até os dias de hoje, as aventuras de Tintin já foram traduzidas para mais de 45 idiomas. Hergé, ou Georges Remy, faleceu em 1983 de leucemia, tá? Mas o seu legado continua até hoje. Foi criada uma estátua em Bruxelas do Tintin e do seu cachorrinho Milou. Foi criado um museu também do Tintin, que você tem a exposição de várias fotografias, várias chapas dos desenhos animados. E até foi criado um museu imaginário do Tintin, que foi criado assim temporariamente, em que você podia ver as peças das aventuras de Tintin. Igual você tem hoje, né, ali o parque do Harry Potter, em que você vive, né, aquele mundo fantasioso, já tinham feito isso em homenagem ao Tintin. Em 2007, uma nova polêmica atingiu Hergé, tá? No caso, póstumamente, na qual um cidadão congolês quis tirar de circulação, de uma vez por todas, o gibi Tintin no Congo, acabou não conseguindo. E em 2015 houve um leilão dos desenhos originais do gibi lá do álbum Tintin no Congo, foram arrematados por 3 milhões de reais. Também foram leiloados desenhos originais do primeiro gibi, Tintin no País Soviético, também por 3 milhões. E em 2021, este ano, um novo leilão de uma capa alternativa
para o gibi Lotus Azul, né, aquele que se passa na China, que foi arrematado por mais ou menos 10 milhões de reais. E não para por aí. Em 2012, foi lançado um filme de animação sobre o Tintin, produzido por Steven Spielberg. Foi aí que acredito que muita gente teve o primeiro contato com o Tintin, as pessoas mais jovens, né? Não é o meu caso. E está prometido lançar outro filme, só que agora produzido por Peter Jackson, o mesmo que produziu O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Então, ainda tem muito do que tirar, tem muita esperança de encontrar novas aventuras desse personagem tão incrível. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha, assim, se deliciado como eu me deliciei em fazê-lo. E se você gostou realmente, curte o vídeo, curte o canal, compartilha, né? Se você quiser comentar alguma coisa também, né, sobre essa questão de cancelar os gibis, de alterá-los, ou não, ou quem sabe colocar na frente antes de começar uma explicação do contexto para entender que cada produção artística ela não é só uma produção artística, ela traz também o contexto que ela foi criada. Então, comenta aí, participa, curte e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau!